E se aquilo que você chama de eu sou a si mesmo, na verdade não tivesse nascido com você? E se a sua ansiedade, o seu medo de rejeição e até a sua personalidade não fosse traços seus, mas cicatrizes deixadas pelas relações que te feriram? Existe uma teoria radical na psicanálise que diz o seguinte: o sofrimento psíquico não nasce dentro da pessoa, ele nasce entre as pessoas. E se você sempre se perguntou o que há de errado comigo, este vídeo vai mudar a sua pergunta para o que aconteceu nas minhas relações para eu me tornar assim. Então hoje nós vamos entender a teoria do psiquiatra Ernst Sullivan sobre como os outros moldam quem você é. Durante muito tempo, a psicologia tentou explicar o sofrimento humano olhando quase que exclusivamente para dentro do indivíduo. Falou-se em conflitos internos, impulsos reprimidos, estruturas intrapsíquicas. A mente, ela era pensada como um espaço fechado, quase um teatro interno. Mesmo quando o outro aparecia, ele surgia apenas como cenário, não como um elemento constitutivo do sofrimento. Sullivan, ele propõe uma mudança radical para essa visão, porque para ele o sofrimento psíquico não nasce dentro da pessoa, ele nasce entre as pessoas. E isso não significa negar a dor subjetiva e nem minimizar o sofrimento individual. Significa mudar a pergunta central da clínica. Em vez de perguntar apenas o que há de errado com essa pessoa, Sullivan propõe perguntar o que aconteceu e o que continua acontecendo nas relações dessa pessoa. E esse deslocamento da questão, ele muda tudo, porque o ser humano, para Sullivan, não é um indivíduo isolado que depois aprende a se relacionar. Ele já nasce em relação. Não existe um eu puro que depois entra em contato com o mundo, porque desde o início da vida, o ser humano está imerso em um campo interpessoal. Por exemplo, o bebê, ele não sobrevive sozinho. E, mais do que isso, ele não se constitui sozinho. Quando ele chora, por exemplo, o choro não é apenas um ato fisiológico, é uma linguagem antes da palavra, que é uma forma primária de comunicação. Porque ao chorar, ele tende a se regular com o outro. Ele está buscando no encontro um contorno para aquilo que ainda ele não consegue nomear. E é justamente aí, no encontro que acolhe, ou no desencontro que falha, que a ansiedade começa a se construir. E é ali que o sentimento de eu começa a se organizar e a pessoa começa a tomar forma. Sullivan afirma que o sofrimento nasce nas relações. E ao falar isso, ele não está culpando o outro, ele está afirmando algo mais profundo, que a ansiedade, a vergonha, a culpa, o medo de rejeição e a sensação de inadequação, nada disso surge no vazio. Esses são afetos, são respostas emocionais aprendidas em experiências interpessoais reais. E uma criança, ela não nasce sentindo vergonha de si, ela aprende a sentir vergonha. Isso ocorre quando certas expressões de si provocam tensão, rejeição ou afastamento do outro. Uma pessoa também, ela não nasce com medo de intimidade. Ela aprende que a proximidade pode, às vezes, ser perigosa. E, nesse caso, o sofrimento psíquico deixa de ser um defeito interno e passa a ser uma história relacional incorporada. Para Sullivan, o eu não é uma essência fixa, não é um núcleo verdadeiro escondido em algum lugar da nossa mente. O eu, ele é um sistema de operações e esse sistema tem uma função central, que é reduzir a ansiedade interpessoal. Então, desde muito cedo, aprendemos que aproxima o outro e o que afeta e o que gera acolhimento e também o que ameaça o nosso vínculo.
Então, o eu, ele, a partir dessa situação, ele se organiza ah, com essas experiências que são repetidas, especialmente com as figuras significativas, né, nas nossas relações, tais como a mãe, pai, pessoas mais próximas. Então, o eu, ele sendo um sistema relacional, Sullivan descreve três dimensões desse sistema. A primeira é o eu bom. O eu bom, ele se forma a partir das experiências de aceitação, aprovação e segurança emocional. São momentos em que a pessoa se sente vista, reconhecida, validada. Essas experiências constroem uma sensação básica de valor pessoal. Elas dizem implicitamente, assim, dessa maneira, eu posso existir na relação. A segunda dimensão é o eu ruim. O eu ruim, ele se forma a partir de experiências de crítica, desaprovação, rejeição ou punição. Aqui surgem vergonha, culpa e medo de perder o vínculo. A pessoa aprende que certas formas de ser colocam a relação em risco. Essas experiências, elas não desaparecem, elas passam a ser evitadas, escondidas ou rigidamente controladas. E a terceira dimensão é a dimensão do eu, não eu. Talvez seja o conceito mais radical de Sullivan. Refere-se a experiências tão intensamente causadoras de ansiedade que não conseguem ser integradas ao eu. Elas não são pensadas, elas não são simbolizadas, elas são dissociadas. Não porque elas sejam fracas, mas porque são ameaçadoras demais. Seria como dizer: algo está em mim, mas não sou eu. E, portanto, essas três dimensões, elas não são conceitos abstratos. Elas aparecem concretamente na forma como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros. Então, aqui chegamos a um ponto central da teoria interpessoal. Então, o eu, ele não existe para expressar uma verdade interior profunda. Ele existe para proteger o indivíduo da ansiedade interpessoal. Porque desde muito cedo aprendemos o que pode ser mostrado e o que deve ser ocultado, o que pode ser dito e o que precisa ser silenciado. Então, o eu, ele se ajusta para preservar o vínculo, mesmo que isso acabe custando espontaneidade, autenticidade ou vitalidade emocional. E, nesse sentido, muitos sintomas psicológicos não são falhas, eles são estratégias de sobrevivência relacional. Para Sullivan, a ansiedade, ela nunca é inata, ela é sempre aprendida na relação com o outro significativo. E o primeiro grande transmissor de ansiedade é o cuidador primário, ou seja, a primeira pessoa que cuida do bebê. O bebê, ele não entende palavras, mas ele percebe estados afetivos, estados emocionais. Então, um cuidador tenso, ele passa a mensagem que o mundo é perigoso. Um cuidador inseguro, ele acaba ensinando que o vínculo pode se romper. E essa ansiedade que é incorporada acaba organizando os padrões de apego e influencia profundamente a vida adulta. Repare que muita coisa que nós vivenciamos hoje, em termos emocionais, foram aprendidas quando éramos ainda crianças bem pequenas. Então, Sullivan chama de personificações as imagens internas que formamos de nós mesmos e dos outros. Por exemplo, mãe boa, mãe má, eu bom, eu mal. Essas imagens funcionam como mapas emocionais, elas ajudam a antecipar reações e reduzir a ansiedade, mas também elas acabam distorcendo o presente. Muitas dificuldades relacionais surgem quando tratamos pessoas de hoje como se fossem figuras do passado.
tratamos, né, algumas pessoas como nós tratávamos os nossos pais, nossos irmãos, enfim. Lá no passado, a tendência é essa regressão, né, psíquica. E a partir dessa relação existe sempre um abismo interpessoal, uma distância entre o eu e o outro. E esse abismo ele nunca desaparece totalmente. Ele gera ansiedade, mas também ele gera desejo de conexão. O ser humano, nessa situação, ele está sempre tentando atravessar esse espaço, buscando a validação, o reconhecimento, a intimidade emocional e, sobretudo, o pertencimento. E quando essa travessia falha, surgem o sentimento de retraimento, hipervigilância, defesas rígidas e a solidão. As ideias de Sullivan antecipam conceitos centrais da psicologia contemporânea, tais como a intersubjetividade, a regulação emocional mútua e a teoria do apego. E, né, sobretudo, a solidão existencial, algo muito comum nos dias de hoje. E se o sofrimento ele nasce nas relações, é também nelas que algo pode se transformar. Essa talvez seja a maior contribuição trazida por Sullivan. O sofrimento não é um defeito interno, é uma história relacional, é uma pergunta que Sullivan nos deixa e que continua atual e profundamente perturbadora. Quem você acredita ser foi aprendido com quem? Refletir sobre isso é abrir espaço para novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, o que fazemos com aquilo que aprendemos nas relações? Se Sullivan estiver certo, e tudo indica que está, então o sofrimento psíquico não é um defeito interno, não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza emocional, não é algo que está errado na pessoa. O sofrimento é uma resposta aprendida, é uma resposta construída em relações onde a segurança falhou, onde a presença foi instável, onde o vínculo custou caro demais. Aquilo que hoje chamamos de sintoma foi, em algum momento, uma tentativa legítima de sobreviver emocionalmente. E se o eu se organizou para reduzir a ansiedade, então muitas das nossas formas rígidas de agir, nossas evitações e defesas, não são inimigas, são histórias. Histórias de encontros que não puderam ser seguros. Sullivan nos convida a abandonar a pergunta moralizante, que é a seguinte: o que há de errado comigo? Ele propõe substituí-la por uma outra muito mais difícil. O que eu precisei aprender a ser para não perder o outro? Essa mudança não retira a responsabilidade, mas retira culpa. Ela nos permite olhar para nós mesmos com mais complexidade e menos crueldade. E se o sofrimento nasce nas relações, é também nas relações que algo pode começar a mudar. Não por meio de fórmulas, nem de correções rápidas, mas por experiências novas de presença, de escuta e, sobretudo, de reconhecimento. Relações onde o eu bom possa se ampliar, onde o eu ruim possa ser olhado sem ameaça de abandono e onde partes do eu e não eu possam lentamente deixar de serem temidas. Talvez esse seja o horizonte clínico e humano que Sullivan nos oferece. Não nos tornamos quem somos sozinhos e por isso mesmo não precisamos nos transformar sozinhos. Então a pergunta que fica não é quem eu sou de verdade, mas algo mais simples e mais radical. Em que tipo de relação eu posso existir com menos medo? Faça essa questão para você. Se a pergunta te fez sentir algo, é porque esse canal é o lugar certo para você. Aqui, nós não damos respostas fáceis. Nós não fazemos as perguntas que têm uma forma simples de ser resolvida. Nós
fazemos perguntas que resolvem.